Oi, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a família Lauraceae, né, uma das muitas famílias das angiospermas. Vou citar algumas características importantes também, algumas curiosidades. Os primeiros registros relativos à utilização das espécies dessa família, eles datam de 2800 a.C., sendo originados da Grécia Antiga, tanto que Lauraceae vem do grego, né, que é lauros, que significa vitória, louvor. Na Grécia era comum usar coroas como essa aqui, né, coroas de louro, para homenagear czares e outros nomes importantes como atletas da época. Veio daí também o termo laurear, ou ser laureado, que significa ser homenageado. Essa família ela é uma das mais complexas também do ponto de vista taxonômico. A sua distribuição ela é pantropical e apresenta cerca de 50 gêneros e 2.500 espécies aproximadamente. No Brasil, a gente tem aí cerca de 27 desses gêneros. A gente pode ver que no Brasil ela está bem presente, né? Também na região central a sul da África, sul da Ásia também, e na região da Austrália. No Brasil, a gente tem esses 27 gêneros, né? São 467 espécies aproximadamente, sendo que a maioria destas elas ocorrem na floresta amazônica, seguido da Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Pampas. Dentre as espécies mais conhecidas, a gente pode citar aqui o abacate, louro, canela e cânfora, são utilizados principalmente aí na alimentação, né? Mas além dessas espécies, a gente tem outras também de importância madeireira, como a embuia, canela sassafrás e as canelas de modo geral. Temos uma espécie amazônica que ela é denominada de pau-rosa, eu vou falar um pouco mais sobre ela para vocês à frente, que é uma espécie amazônica que é utilizada para a produção da essência do perfume Chanel 5. É uma das as lauráceas são uma das famílias mais importantes das florestas, tanto amazônica quanto também da Mata Atlântica. Nós temos cerca de 52 espécies que podem ser utilizadas aí, tanto na culinária, na fabricação de papel, marcenaria, construção civil, medicina popular e também na indústria química. A grande maioria das lauráceas elas são árvores, arbustos, raramente elas são ervas ou escandentes, mas a grande maioria é aromática, com odor tanto nas folhas quanto também na casca. Então, elas são árvores, algumas até de grande porte, com exceção, a gente pode citar aqui a Cassita filiformes, que é um cipó escandente amarelado, e ela é uma parasita. As lauráceas, elas possuem folhas simples, é possível visualizar aqui a gema, nessa região. Um limbo único, geralmente, elas são alternas, ou seja, as folhas se apresentam em locais alternados no ramo, raramente elas são opostas. Geralmente as flores, elas são pouco vistosas, né? Brancas ou amareladas, podendo ter um ou os dois sexos, são actinomorfas ou de simetria radial com os dois verticilos de proteção, por isso são diclamídeas. Mas como as sépalas e as pétalas são muito semelhantes entre si, elas são diclamídeas do tipo homoclamídia. A estrutura da folha, como nervação, a presença de um pecíolo, lembra a estrutura das eudicotiledôneas, mas em relação à flor, a mesma é trímera, como a maioria das monocotiledôneas. Essas famílias basais, às vezes, compartilham características tanto de eudico quanto de monocotiledôneas. Então, ela tem o cálice, a corola trímera, com 3 partes, e com essas 3 partes, e os estames de 1 a 3 verticilos, ou seja, de 1 a 3 múltiplos, né? 3, 6, 9 estames. É muito comum, são os apêndices também nectaríferos presentes. Isso ajuda na atração, visto que as flores elas são pequenas e não chamam tanto a atenção dos polinizadores. A abertura da antera ou a deiscência valvar para a liberação do grão de pólen é um tipo bastante importante também em relação às lauráceas, né? Que é a antera com a abertura do tipo valvar. Aqui a gente pode ver uma flor de abacate, a gente tem 3 sépalas e 3 pétalas muito semelhantes entre si, né? Mas a gente pode ver aqui que as 3 mais externas são as sépalas e as 3 mais internas são as pétalas.
São 6 estames, como a gente pode observar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente pode ver as glândulas nectaríferas também. Então, é uma flor trímera, é que nós conseguimos ver a abertura da antera também, chamada de abertura valvar. Temos uma como se fosse uma tampinha, né? Uma válvula no local onde são armazenados os grãos de pólen. Aqui nessa imagem é possível ver com mais clareza essa glândula valvar, né? A gente pode ver aqui os grãos de pólen armazenados aqui, a gente pode ver eles soltos aqui também, e as aberturas, né? Os locais onde esses grãos de pólen estavam armazenados. Outra característica dessa família é ter o ovário súpero, raramente ínfero, com um único carpelo. Ele é unicarpelar e uniovular também, com um único óvulo. A placentação é apical, ou seja, o óvulo ele fica preso no ápice do ovário, como a gente pode ver nessa imagem. Esse ovário é bem típico, dando origem a um fruto típico também. Ao abrir um abacate, por exemplo, um fruto de abacate, é possível observar que ele tem uma única cavidade e a semente ela fica solta, né, nesse fruto, mas na flor ela fica presa no ápice do ovário. O fruto ele é geralmente uma baga, né, um fruto carnoso, e ele fica apoiado em uma cúpula, né, que nada mais é do que o hipanto persistente, que é o resto das pétalas e sépalas. Essa é uma característica também típica dessa família. A gente pode verificar aqui nessa imagem, né, esse fruto verde aqui, o fruto maduro aqui atrás. Nesse exemplo aqui a gente tem a Nectandra lanceolata, podemos ver a gema aqui nessa região, é uma folha simples. Essa espécie é a canela branca, ela possui bastante picomas ferruginos, que dá essa aparência amarronzada para o ramo. Essa é a florzinha branca, né? Como eu disse anteriormente, são flores pequenas dessa família. Essa canela é uma espécie muito cheirosa também, tanto na folha quanto no caule. Na Alcótia puberosa, ela não possui essas características de possuir esse cheiro típico da família. Ela apresenta várias lenticelas no caule, que são essas ruguinhas aqui, como a gente pode observar, que elas são usadas para forma de troca gasosa. Na maioria das espécies da família Lauraceae, ela tem folhas de forma elíptica ou lanceolada, né, bem típica, uma nervação muito reticulada também. Essa não é uma família muito fácil de estar se identificando, mas é possível identificar pelas folhas, pelo cheiro característico. Se apresentar frutos também facilita essa identificação. Mas como é uma família muito grande, com espécies parecidas entre si, às vezes é difícil de estar reconhecendo de qual família é um indivíduo. Essa foi a família Lauraceae, né, uma família basal bem característica das nossas florestas. Do ponto de vista econômico, elas formam um importante grupo, né, pois muitas espécies são produtoras de madeira de alta qualidade, são frutos comestíveis, fornecem óleos aromáticos e alcaloides que são usados em cosmetologia, perfumaria, medicamentos. Nosso velho conhecido abacate é uma espécie da América Central, é muito apreciado e intensamente, né, cultivado entre nós. Ecologicamente, eles formam um importante grupo na região neotropical, ocupando a grande maioria dos ecossistemas, tanto do nível do mar quanto a grandes altitudes. E eu vou voltar a falar um pouco aqui do pau-rosa também como curiosidade. Ela é uma árvore que é pertencente à família Lauraceae, encontrada na floresta amazônica brasileira. Dela se extrai o famoso óleo essencial de pau-rosa. Esse óleo apresenta um suave cheiro doce proveniente principalmente do alto teor de linalol existente nessa espécie. Tal óleo foi e continua sendo largamente utilizado pela indústria de perfumaria internacional. É o caso do famoso Chanel número 5, como eu citei anteriormente, imortalizado pela atriz norte-americana Marilyn Monroe, né? É de igualmente conhecimento também do húngaro Paul Homme. São perfumes que contêm óleo essencial de pau-rosa em suas composições. Porém, infelizmente, o pau-rosa ele está ameaçado de extinção em consequência da exploração não sustentável da madeira, que atingiu seu auge aí entre as décadas de 60 e 70. Hoje, por exemplo, há restrições do IBAMA quanto ao corte do pau-rosa e praticamente todo o óleo que ele é extraído, né, produzido, ele acaba sendo exportado. Né? E hoje a gente fica por aqui. Né? Esse foi um pouco sobre a família Lauraceae.